Boa noite a todos e a todos que estão nos assistindo hoje pelos canais do Núcleo Memória, no YouTube, no Facebook e no canal do Tutameia, no YouTube do canal do Tutameia. É um prazer ter vocês aqui conosco hoje para o lançamento do filme documentário denominado Dia em que a Justiça Entrou no DOI-CODE. Esse registro é o registro de um fato histórico que ocorreu no dia 8 de setembro, o mês passado, quando uma audiência pública de conciliação se transcorreu, chamado pelo juiz da causa da ação civil pública que o Ministério Público empreendeu contra o governo do Estado. E essa audiência, então, ela se deu nas próprias dependências do DOI-CODE. E por isso que o filme tem esse nome, porque realmente é a primeira vez que alguém da justiça entrou. Esse filme foi dirigido pelo Camilo Tavares, conhecido diretor de cinema, cineasta do filme O Dia que Durou 21 Anos, que fez muito sucesso aí nos cinemas faz alguns anos atrás. O Camilo vai estar também conosco, mas eu convido a todos e a todas a primeiramente olharmos o filme, vermos o filme e depois, então, chamaremos os nossos convidados para opinar sobre o mesmo. Boa sessão a todos vocês. São Paulo, 9 de setembro de 2021. Pela primeira vez, depois de 52 anos, a Justiça entrou no DOI-CODE, o Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna, órgão subordinado ao Exército do regime militar que governou o Brasil de 1964 a 1985. O DOI-CODE era o principal centro de repressão aos opositores do regime militar, com ações de prisão, interrogatório, tortura e desaparecimento em São Paulo e em outras cidades do Brasil. O juiz, Dr. José Eduardo Cordeiro Rocha, da 14ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, é conduzido por Ivan Seixas, ex-preso político, jornalista e assessor especial da Comissão Nacional da Verdade. Ivan foi o proponente da ação de tombamento do prédio onde funcionava o DOI-CODE. Quem viesse aqui ia encontrar uma delegacia, mas que só tinha 2 ou 3 salas ocupadas. O resto, todo o prédio era o prédio do DOI-CODE. Por aqui, assim, mais ou menos, tem uma parede. Segundo conta, aqui era a sala de tortura. Vamos dar uma olhada na nova fase. A gente entrava por aqui. Entrava aqui assim. Aqui era a sala de tortura e lá em cima tinha salas também de interrogatório. Que lá era choque, a tortura pesada mesmo. Seria aqui. Provavelmente vinha até. Isso aqui era a entrada da delegacia, que era só uma fachada do prédio do DOI-CODE, da OBAN.
jovem juiz, ter a coragem de estar fazendo, a Polícia Civil nunca permitiu que nós entrássemos lá onde eram as celas, onde era a cela forte, onde era o cofre, a sala do interrogatório. Isso aqui era a cela forte. Aqui era a cela forte. Em frente à porta de entrada. E aqui tinha uma porta de... Era a cela forte, hoje é um depósito. Era solitária. Aqui tinha uma porta de ferro, hoje tem um drywall. E aqui embaixo era a sala principal de tortura e a escada que levava para as salas de tortura de cima, que era mais choque, aqui o pau de arara, tudo era aqui. Quando eu voltei aqui, eu fiquei olhando para a porta, que era tão sufocante, tão escuro. Tinha um portão do lado aqui, que essas janelas aqui eram o alojamento dos soldados. Tinha uma porta que correr e à direita tinha a sala de tortura, que é essa que eles puseram revestimento acústico. E depois puseram umas salinhas que é onde o Herzog morreu, o Manuel Filho morreu, com jaulas, né, que tinha grade e colchões no chão. E quando você era tirado para ser torturado, você já ficava alerta, né? Sou eu que vou subir. Então você ficava num estado de pânico. Era um reinado de terror. Hoje é um dia da história do Brasil. Um juiz fazer audiência de conciliação dentro do DOI-CODE. Isso não tem precedente na história. O governo do Estado, o Ministério Público, ele mesmo quis conhecer as dependências. E ele ouviu os relatos das pessoas que por aqui passaram. Isso é a justiça de transição no seu modelo mais vivo. O DOI-CODE era um organismo do Estado comandado pelo Exército, mas composto por uma mescla de membros e agentes das Forças Armadas, da Polícia Militar e da Polícia Civil. A gênese, o início do DOI-CODE foi a chamada OBAN, Operação Bandeirantes, que foi fortemente financiada pelos grandes barões da indústria paulista da época, dinheiro recrutado a partir de recolhas que eram feitas junto aos grandes empresários, inclusive com a presença da própria Fiesp, da Federação das Indústrias, e que mantinham essas práticas de tortura a partir do dinheiro privado. E durante todo o tempo houve esse mecenato do mal. Entrava sem fazer isso. Mas também era utilizado para tortura esse espaço? Sim, ou para esconder preso. Os presos que não podiam ser vistos pelos outros, que iam ser mortos, por exemplo, ficavam aqui, como ficavam no banheiro que tinha lá no fundo. Aqui era o segundo andar, onde tinha as salas de tortura, a cadeira do dragão, onde tinha o pau de arara. Aqui não só meu pai, não só eu, fomos torturados. Então as pessoas ouviam os gritos do lado de fora, né? Não era uma coisa escondida, era aberta, era para aterrorizar a população. A minha mãe ficou aqui nessa cela, ouviu toda a tortura, a mim e a meu pai, e ela olhou e viu o corpo do meu pai com a cabeça envolta em jornais. E ela reconheceu pelas mãos, pela roupa. E aí um torturador gritou para o outro: de quem é esse presunto? E o outro respondeu: esse era o Roque. E eles morreram de rir. Então ela teve a certeza de que era meu pai, mas ela ouviu tudo. Então é um lugar realmente que a gente lembra com muito sofrimento, tudo o que aconteceu aqui, os companheiros que eram torturados, as torturas na gente, né? A minha mulher foi presa comigo. Eles faziam barbaridade com as mulheres. Eles faziam barbaridade com as mulheres. Barbaridade, barbaridade. Eu fui torturada dentro da 36ª delegacia, na parte dos fundos que tinha salas de tortura. Ele amarrava todos os fios na gente, todos que eram possíveis. Aqui eles colocavam os fios no ânus e na vagina, e eles ficavam com um fio solto passando, assim, do seu corpo.
No dia seguinte da minha prisão, foi presa a Crimeia, que é minha irmã, com os meus 2 filhos. Eu tinha 16 anos quando fui capturado pelo Exército. Eu e meu pai éramos militantes de uma organização clandestina de luta armada, chamada Movimento Revolucionário Tiradentes, MRT, e nós fomos capturados pelo Exército, do DOI-CODE, e fomos trazidos para cá. E aqui nós fomos torturados juntos, e meu pai foi assassinado um dia depois, quase 2, de ter torturas ininterruptas. Eu não fui morto por mero acaso, né? Mas eu vi muita gente ser assassinada aqui. Aqui é um local de tortura e extermínio. O Estado de Direito, o devido processo legal, morreu aqui. Aqui é o local da morte dos presos políticos, dos jovens estudantes, e também é a morte da justiça. É o local da morte do direito. Aqui, a morte prevaleceu. Estes prédios foram tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico no ano de 2014. Mas até a presente data, não houve nenhuma ação concreta por parte do Estado para promover a conversão desse espaço em um lugar de memória na cidade de São Paulo. Por este motivo, o Ministério Público Estadual ajuizou no último mês de junho uma ação civil pública junto à Fazenda Pública Estadual de São Paulo, exigindo a transferência dos prédios da Secretaria Estadual de Segurança Pública para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Nesta ação civil pública, o Ministério Público Estadual teve o apoio do Núcleo de Preservação da Memória Política, que ingressou como litisconsorte ativo, e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, que entrou como amicus curiae. Essa é uma ação proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, mas que no fundo a gente traz uma vocalização de anseios muito antigos dessas pessoas que aqui estão, dos que sobreviveram. E eu diria até dos que se foram, cuja memória, cuja lembrança certamente estão aqui também a nos inspirar e nos dar o alento de que um dia certamente esse poderá ser um país justo, igual e verdadeiramente democrático. O juiz da causa, Dr. José Eduardo Cordeiro Rocha, concedeu uma liminar que garante a preservação do espaço, proibindo novos usos das dependências, inclusive a instalação de outros serviços públicos no local, e convocou a uma audiência de conciliação entre as partes. A tentativa de conciliação se refere às dependências do antigo DOI-CODE, a criação de um espaço de memória no período da ditadura e a tortura contra aqui. É isso que a gente busca nesta ação, Excelência. Um gesto do Estado de compreensão política e histórica do momento. Com relação à demanda, ela foi trazida resultado de uma enquete civil que se desenvolveu por aproximadamente 5 anos e que há décadas vem lutando por justiça. Nesse sentido, a ideia básica e fundamental é de que este espaço seja transformado num centro de memória. Nós tivemos uma concordância expressa e até muito sensível com a manifestação da Delegacia Geral de Polícia, no sentido da liberação do prédio para a cultura. Nós, sobreviventes, queremos a mesma sensibilidade do governo do Estado e não depõe nada contra um governo democrático preservar a memória de um centro de extermínio, de uma ditadura. Pelo contrário, só engrandece. O Núcleo da Preservação da Memória entende que este local está destinado a se tornar talvez o mais importante local de memória da América Latina, o que vai enobrecer inclusive o próprio Estado de São Paulo. Entendemos que um centro de memória neste local, para além de estabelecer a memória histórica, a partir de outras fontes que não as oficiais, trará para as futuras gerações o contato crítico com as causas de outros problemas que vivemos hoje, no momento em que a democracia é agora a bandeira de todo o povo brasileiro.
esse prédio precisa se converter num memorial, num lugar de educação para gerações mais jovens, para mostrar a eles o que aconteceu nesse lugar. O memorial, ele tem a função de fazer a pessoa ver a realidade e refletir. E a gente precisa mostrar para os jovens, nas novas gerações, que isso existiu e que é inadmissível a tortura ou assassinato por parte do Estado. Nós queremos esse memorial em nome da humanidade, para explicar e rejeitar a tortura e o desaparecimento, que é a barbárie. No cenário atual, é mais do que urgente a gente entender que se a gente não acertar as contas com o passado, se a gente não tratar desse passado abertamente, a gente vai continuar repetindo os mesmos erros e não vai mudar de página. Portanto, a ideia é transformar esse num lugar de referência na pesquisa, no patrimônio e também sobre memórias difíceis para o Brasil todo e, quiçá, da América Latina. A memória histórica é um bem jurídico garantido pela Constituição que tem direito a conhecer o que houve neste ambiente. Não é? Assim como na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, nós temos importantes centros de memória e pesquisa que, além de trazerem para essas novas gerações a voz de quem foi assassinado, de quem está desaparecido, de quem foi torturado e já morreu, também a visão crítica da conexão entre o passado e o presente. É muito assustador ver jovens hoje nas ruas pedindo intervenção militar, pedindo golpe, pedindo que se rasgue a Constituição, que se feche o Congresso, que se feche o Supremo Tribunal Federal, porque aí ninguém ganha, é só violência e a violência não constrói, né? A importância das pessoas aqui se refere àquilo que elas passaram, uma situação de tortura, de limitação das liberdades individuais, de violação dos direitos fundamentais, e isso é importante que tenha uma resposta firme de todos, inclusive do Judiciário, enquanto guardião da Constituição, para que isso não se repita, para que essa página que ficou para trás da ditadura, que esperamos que tenha ficado para trás, que ela não volte a se repetir. Isso vai beneficiar a polícia com um outro olhar, né? Não só um olhar histórico, mas com se colocar no lugar do outro, verificar aquilo que se passou com essas pessoas que estiveram aqui. Isso vai reverter não só para um aprimoramento da polícia, mas também em benefício da população que vai ser atendida. A maneira talvez mais evidente de se entender como a justiça de transição no Brasil não se fez é exatamente pelas forças de segurança. E isso passa necessariamente por uma educação em direitos humanos que deita raízes na história, nessa história recente de que nós estamos falando, que se desdobrou em capítulos importantes nesse espaço. Minha expectativa é de que o governo do Estado se sensibilize, conheça melhor as propostas técnicas que estão sendo construídas dentro da própria Secretaria da Cultura, para que a gente possa, de fato, continuar sendo pioneiro aqui no Brasil. São Paulo tem toda a possibilidade e capacidade técnica e financeira para continuar na vanguarda da preservação desses espaços. Este é um local vocacionado com o seu destino voltado para dar voz àqueles que tombaram na luta pela democracia. Bom, queria novamente agradecer a todos os que estão presentes, que viram esse filme, seguramente bastante emocionados, né, com o seu desenrolar. Eu queria começar, então, o pequeno debate da noite de hoje, primeiramente apresentando os nossos convidados e dando a palavra a cada um deles na sequência. Então, eu queria primeiro apresentar o Camilo Tavares. Eu não estou vendo se ele está aqui. Ele está aqui. Camilo, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Maurício. Camilo é o diretor do filme, como vocês viram,
Ele é o diretor do filme O Dia que Durou 21 Anos, um filme super importante para entender a história do que aconteceu no Brasil depois do golpe e antes do golpe também, né? E então eu queria dar a palavra ao Camilo por 5, 10 minutos para que ele contasse um pouco como é que ele viu essa experiência de filmar ali no DOI-CODE, né? E na sequência vamos então apresentar os outros convidados. Camilo, a palavra é sua. Boa noite a todos. Pô, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, agradecer a sua geração, a geração dos meu pai, né, da sua geração, que está fazendo esse importantíssimo resgate histórico que a gente não pode deixar a minha geração, os mais novos, simplesmente esquecerem a história, né? A grande importância, o grande prazer de fazer essa peça aqui com vocês, com o Núcleo Memória, né, e tendo aí uma importância jurídica, né, a OAB São Paulo, a representação da sociedade nessa questão, né, o Ministério Público, isso é para a minha geração um exemplo do que a gente deve continuar lembrando. Então, o fato de eu, Camilo, Vanucci, outros tantos Camilos, né, e outros tantas Marias e Joanas, estarmos fazendo esse trabalho para que isso tenha continuidade, tenha repercussão na mídia também, né, para sensibilizar o público, né, então, de alguma maneira, contribuir mesmo para essa jornada se efetivar o mais cedo possível, para que o Brasil realmente faça essa tão sonhada justiça de transição, né. Aí eu queria depois, né, enfim, comentar um pouquinho da experiência de estar no DOI-CODE, pessoalmente, para mim, sempre que eu entro lá é difícil falar, e eu acho fantástico isso entrar num roteiro aí da Secretaria de Turismo, né, onde haja a possibilidade disso estar até num roteiro turístico da cidade de São Paulo, que a cidade possa se orgulhar disso, como é dito no filme, né, que isso seja realmente um centro da democracia, né, mais um guardiões da democracia, como diz o advogado Pivetta, né, quando a gente fez o vídeo aí com vocês também da auditoria militar, né, e que esses locais de memória que o núcleo aí está batalhando, que todos vocês, né, entrarem num roteiro da cidade de São Paulo, né, que isso seja promovido pela Secretaria de Cultura, de Turismo, né, para que isso seja, né, a cidade possa se orgulhar, como vocês bem disseram, né. Isso é muito interessante a gente pensar nesse lado, de divulgar isso, né, para que o grande público conheça mesmo, né, essa questão, e fazer disso que mais me enobrece na causa de vocês é essa função de fazer disso um guardião da democracia, que a democracia seja representada. Isso eu acho que é fantástico, e com certeza a Secretaria de Cultura, de Turismo, né, tem que se sensibilizar para isso, e a cidade só tem a ganhar, né. Muito bem, Camilo, obrigado. Realmente, acho que o filme, depois de todo o trabalho que você teve de edição, foi realmente se tornou uma peça histórica, como muitos dos que estão comentando aqui no YouTube estão dizendo, né? Um filme histórico, e parabéns para você e para a sua equipe, né? Queria apresentar os próximos convidados. Queria apresentar, então, a Eugênia Gonzaga. Eugênia Gonzaga, boa noite. É um prazer ter você, uma honra. Eugênia é procuradora regional da República. Ela foi ex-presidenta da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos lá em Brasília, com um papel muito importante nessa questão da justiça de transição e de achar os corpos dos desaparecidos. Portanto, muito obrigado, Eugênio. Eu sei que você está longe da sua casa, mas muito obrigado por prestigiar este filme do Camilo. Com a palavra, a Eugênia. Valeu, Maurício. Valeu, Camilo. Parabéns, né? Quero também deixar aqui registrado. O Camilo, além de todas as qualificações que ele deu aqui, ele também foi
a autora aí do documentário da primeira caminhada. Exatamente. Né, Exatamente, pelas que foi vítimas de violência do Estado, que foi importante, né? Nós, assim, eu acho que um evento também importantíssimo, né, pela memória e pela verdade, e o Camilo registrou, né, muito bem para que seja conhecido. E espero que venham outras, né, Camilo? Porque a gente fez a primeira caminhada do silêncio em 2019, depois já veio a pandemia logo em seguida, e aí cortou, né, essa possibilidade de manifestações presenciais, mas a gente está voltando, né? Se tudo der certo, a gente vai conseguir voltar. Com certeza. Bem, sim, parabéns, mais uma vez. O documentário está lindo, está perfeito. Eu, lamentavelmente, né, como uma autoridade, né, na cidade de São Paulo, do Ministério Público Federal, eu nunca havia entrado dentro, né, do DOI-CODE, nunca havia entrado nessa delegacia, fui já em vários lugares, a minha matéria foi mais, são os cemitérios, né, na questão dessas exumações, mas eu nunca tinha entrado. Foi realmente emocionante assistir, foi muito importante ter esse registro. Eu acho que isso faz todo sentido. E também, né, parabéns ao núcleo, parabéns ao juiz, né, que teve essa capacidade, que deferiu, né, a Justiça de São Paulo, o Ministério Público Estadual também, né, na pessoa do promotor Eduardo Valério. Eu acho que realmente foram atuações, né, que a gente tem que registrar como sendo extraordinárias, né? Infelizmente, no Brasil, né, nós temos muita demora, né, na realização dessa justiça de transição, o que também não é um fato também tão digno assim de nota, né? Porque o próprio conceito de justiça de transição explica, né, que para os países que passaram por esses períodos turbulentos, né, sempre é um drama, né, a questão da justiça de transição. Vou me furtar aqui a explicar esses conceitos todos, porque eu acho que a gente está aqui no momento falando, né, para pessoas que acompanham esse tema, e a gente tem que dar aqui informações mais atualizadas. Porém, dentro desse cenário, né, normalmente, né, de demora, de dificuldades, né, com a justiça de transição, infelizmente o Brasil, né, é um exemplo dos piores, né, dessa demora, dessa dificuldade. Como alguém que atua nessa área, né, eu sou procuradora da República, hoje sou procuradora regional, atuei nesse tema já há quase 20 anos, atuo nesse tema há quase 20 anos, e fui presidente da Comissão Especial sobre Mortos. Então, como alguém que tem experiência nessa área após, né, muito tempo, né, tentando, né, cavar, né, fazendo uma analogia, né, com a procura dos corpos, né, mas cavar, né, medidas de justiça de transição, eu posso dizer que realmente o Brasil é um campo difícil, um campo muito difícil na realização dessa justiça de transição. Então, quando a gente vê esse tipo de iniciativa, esse tipo de medida, isso dá um aquecimento no coração, dá um alento, ao mesmo tempo que dá uma dor, né? Porque, puxa, quanto tempo, né? Até eu, né, me sinto, né, responsável. Falei, puxa, por que eu nunca fui lá dentro do DOI-CODE, né? Mas alguém foi, né? Enfim, eu fui em outros lugares, mas foi muito importante o documentário para registrar isso para as próximas gerações. No tocante ao direito, né, a justiça de transição, todo advogado aprende que o processo é um instrumento de meio e não de fim, né? Nenhum advogado pode nunca prometer um resultado para o seu cliente, né? E eu acho que mais do que nunca, né, o Ministério Público, né, as associações que lutam por direitos humanos, jamais, né, podem prometer um resultado favorável nos seus processos. Então, eu acredito que também, quando o promotor Eduardo Valério entrou com essa ação, ele também jamais
poderia dizer que haveria um resultado positivo. Porém, nessa área de justiça de transição, e acho que de direitos humanos em geral, o próprio processo já é uma prestação, já é um fim em si. Apesar de ser apenas uma obrigação de meio, existe uma tentativa de se alcançar um resultado final que não pode ser prometido. Nós vemos que somente de se ter esse tipo de atuação, de trazer as vítimas, né, como foi feito nesse caso, de possibilitar as pessoas, né, a falarem a respeito, de demonstrar isso, trazer isso para as demais pessoas, só isso já é uma espécie de reparação. Então, a todos e todas, né, Ivan Seixas, Maurício Politi e todas as pessoas que contribuíram para que se chegasse nesse estágio inicial, né? Então, eu quero realmente, né, parabenizar, porque isso apenas já é uma espécie de reparação, já é uma forma, esse registro especialmente, ele já é também uma forma de reparação, porque ainda que esse processo venha, por exemplo, espero que não, né, mas essa decisão, por exemplo, venha demorar anos e anos, que isso se arraste, eu acho que não, né, depois eu até posso falar sobre isso rapidamente, mas eu acho que isso sim é efetividade, isso sim é resultado que a gente espera, né, da justiça, dos órgãos, da atuação, e para isso, realmente, a gente não pode esperar apenas do judiciário, nem apenas do Ministério Público, nem apenas das associações, mas nós vimos aqui o quanto essa união de esforços é importante, né? Então, esse é um verdadeiro exemplo, na minha opinião, né, de prestação, de reparação, de união, de entendimento do que significa a justiça, né, o alcance dos direitos humanos e, no caso, também a justiça de transição. No tocante ao processo em si, né, eu acho que ele está perfeito, está muito bem colocado, tem um prazo para que seja cumprida essa decisão inicial, pode ser que esse prazo seja cumprido ou não. Agora, o importante é atentar para o que vai fazer a Procuradoria do Estado, porque ela pode recorrer ou não, né? Na minha experiência, por exemplo, no caso do processo de Perus, né, eu estava lá atrás, né, quando a gente entrou em 2010, né, com essa ação pedindo a identificação das ossadas de Perus. Nós conseguimos uma liminar também, para que o governo federal fizesse a identificação dessas ossadas, que destinasse um orçamento de 3 milhões de reais para a identificação. Houve uma liminar, né, na época não houve, assim, alarde nisso, mas houve, assim, notícia a respeito, porém, nós não tínhamos, do nosso lado, aquilo que se chamava governo, né, porque eu sempre falo, tem diferença de governo e de Estado, né, ainda que o Estado talvez estivesse do lado, o governo, na época, ficou contra, recorreu da decisão, e a gente vem arrastando essa questão, por exemplo, das ossadas de Perus, até hoje, né, teve idas e vindas que nós não vamos comentar aqui, né, mas tudo isso está dentro de um processo. E eu volto a dizer aqui, o maior avanço que houve dentro deste processo de Perus foi quando houve esta união de esforços entre sociedade civil, Ministério Público, e que o Judiciário se dispôs a fazer esse papel de conciliação, de intermediador, né, e depois isso teve, então, algum avanço. Não terminou ainda, como todos sabem, né, mas teve muitos passos importantes nesse período e também avanços, inclusive identificações, como Maurício Politi acabou de falar. Então, no tocante a esse caso do processo do Estado de São Paulo, eu vejo
algumas similaridades, mas eu já vejo muitas diferenças, muitos avanços, muitos sinais de que realmente esse processo ele pode vir a ter um resultado não apenas positivo, mas positivo a curto prazo e exequível, porque não apenas o resultado é importante, a decisão é importante, mas a execuibilidade. E eu acredito que com essa união de esforços, né, de todos e todas, das associações, dessas entidades que eu mencionei aqui, espero que o Estado de São Paulo, né, não apenas o governo de São Paulo, né, mas o Estado de São Paulo entenda a importância disso, que venha cumprir esses prazos, que não recorra disso indefinidamente e que depois que ele se dispõe a fazer, que ele realmente faça, né? São fases, né, sempre do mesmo processo, e que quando tem essa conjunção, ele vai chegar adiante. Eu acredito que, nesse caso do DOI-CODE e outros também, mas especialmente desse que nós estamos falando agora, eu acredito que a gente vai ter, né, resultados. Já estamos tendo. Só o que já aconteceu até agora já foi, assim, extremamente positivo. Isto é, como disse, né, o Adriano Diogo, né, no filme, né, isto é justiça de transição. Ela está já acontecendo, ela está sendo feita. E só isso a gente já é digno de nota e de estar aqui realmente se regozijando e, enfim, felizes, né, de algum modo, né, com esse resultado. Esse era meu recado, Maurício. Muito obrigado, Eugênia. Muito obrigado pelas suas palavras. Realmente você falou muito bem, né? Quer dizer, isso já é um sinal de que se todos esses anos importante. Então, muito obrigado. Queria, então, passar a palavra ao Marcelo Matos Araújo, o próximo. Marcelo é museólogo, ele foi ex-secretário da Cultura do Estado de São Paulo, justamente quando se tombou do DOI-CODE, ele era secretário da Cultura, e atualmente ele é um amigo nosso. Muito obrigado, é uma honra ter você, Marcelo, entre nós hoje. A palavra é sua. Obrigado. Boa noite, Maurice. Boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando aqui nessa noite. Eu queria começar cumprimentando Camilo Tavares pelo filme, que é uma iniciativa importantíssima, né? Quer dizer, desse registro, desse momento histórico e com uma qualidade de síntese, né, das discussões e, enfim, de todos os debates que ocorreram naquele dia, e muito importante justamente, né, para esse percurso de memória, né, que se faz dessa luta pela transformação do DOI-CODE num espaço de memória. O que eu gostaria aqui muito rapidamente de acrescentar, na verdade, são duas naturezas de argumento calcadas a partir de duas experiências minhas pessoais. A primeira foi quando, na qualidade de diretor da Pinacoteca do Estado, eu pude, juntamente com um grupo muito grande de técnicos e de instituições, principalmente do Fórum, né, dos ex-presos políticos e perseguidos, com a presença do Maurice, do Ivan e de muitas outras companheiras e companheiros, coordenar o processo de implantação, de criação e de implantação do Memorial da Resistência no antigo edifício do DOPS. E que até hoje, infelizmente, né, quer dizer, para a realidade política brasileira, é o único espaço de memória que nós temos no Brasil, e que eu acho que, sem dúvida, desempenha um papel fundamental nessas lutas, mas que acho que todos que participamos e que visitamos e que, enfim, de alguma maneira estivemos envolvidos com esse processo,
temos essa consciência da necessidade de outros espaços, né, quer dizer, que possam justamente se articular de uma rede que tente dar conta, né, quer dizer, da enormidade desse processo tão nefasto que foi todo esse período da ditadura militar brasileira, o que só, enfim, torna, né, quer dizer, mais importante essa questão também da transformação do edifício do DOI-CODE em um espaço de memória. E eu tive também, como o Maurice já registrou aqui, também esse privilégio de, na qualidade de secretário de Estado da Cultura de São Paulo, de estar à frente da secretaria quando, em 2014, o CONDEFAT, que é uma unidade da secretaria, decidiu pelo tombamento do edifício do DOI-CODE. O que eu queria trazer aqui hoje, como mais um argumento, né, quer dizer, para esse processo todo, é justamente essa visão ou esse entendimento de que o tombamento que foi decidido e aprovado, aliás, por unanimidade do CONDEFAT, que é um conselho de Estado, ele teve por objetivo justamente assegurar a preservação daquele edifício, mas com a perspectiva da sua utilização e da sua abertura ao público e da sua utilização como espaço de memória. Então, eu queria me permitir aqui trazer e ler para vocês o último parágrafo da professora Silvana Rubino, professora da Unicamp, que é a representante da Unicamp no Conselho do CONDEFAT e que foi a relatora do processo de tombamento. E a professora, no seu parecer, registrou o seguinte: o tombamento é importante, eu diria mesmo fundamental. Embora não possamos legislar sobre usos, uma vez que o edifício pertence ao Estado de São Paulo, creio que devamos acatar em sua inteireza o pedido das entidades que encaminharam o ficheiro, ou seja, que o tombamento seja medida inicial para se fazer desse espaço um memorial aberto ao público. Tombado, não pode a delegacia permanecer sem uma possibilidade de visitação que instigue aquele que pouco conhece dessa passagem nefasta de nossa história, ou que acolha aquele que conhece, para não dizer as famílias daqueles que conheceram literalmente na pele o tamanho do arbítrio de que o Estado autoritário foi capaz. Desprovido de valor arquitetônico relevante e distante de um circuito de artes plásticas, ordinariamente situado em um bairro de uso misto, o prédio cinza da Rua Tutóia pode se dedicar apenas a provocar conhecimento e reflexão. Em outras palavras, talvez já tenha chegado, e há muito, o momento de se colocar o dedo na ferida e temos aqui uma oportunidade ímpar. O sentido desse tombamento deve ser a criação de um lugar de memória, verdade e justiça, como consta no pedido das associações que deram início a esse processo. E meu desejo é que, mais rapidamente, isso possa acontecer. Obrigado. Maurice, acho que você está sem som. Desculpe, é que eu... pelas suas palavras e dizer que esse parecer da professora Silvana, realmente hoje ele funciona um pouco como modelo para todas as outras... Bahia, Ceará, quando eles estão realmente na luta pela conversão de lugares. O parecer da professora Silvana é tomado sempre como um exemplo. Eu, há pouco tempo, tive a oportunidade de estar em Petrópolis também, com a questão da Casa da Morte, e levei esse parecer, porque realmente ele é primoroso, né? Muito obrigado, então.
próximo convidado a esta mesa, o Rogério Sottili, amplamente conhecido, não preciso falar da sua biografia. O Rogério trabalhou em Brasília, foi ministro, primeiro foi secretário executivo, depois ministro, depois foi secretário municipal de Direitos Humanos de São Paulo. Hoje ele é o diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, né, tão simbólico. Por estar conosco, a palavra é sua. Obrigado, Vice. É uma honra, é um prazer estar aqui com figuras tão importantes dessa luta por memória, verdade e justiça no Brasil. Eu quero cumprimentar, primeiramente, o Camilo pelo excelente trabalho, mais um excelente documentário, e que o Camilo vai deixando a marca, o carimbo dele, de que, através da arte e da linguagem cinematográfica, ele consegue promover e provocar inquietações sobre tudo aquilo que nós vivemos e ainda temos que superar para realmente fundar uma democracia no nosso país. Eu queria cumprimentar o Politico, todo o Núcleo da Memória, pelo brilhante papel que está fazendo nessa mesma luta. Eu queria deixar um abraço muito forte ao Marcelo Araújo, que sempre, né, ao lado de uma cultura que tem compromisso com a democracia, porque a gente sabe que não existe democracia sem uma cultura forte, sem liberdade de expressão. E o Marcelo, à frente da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, fez um trabalho maravilhoso que proporcionou a gente poder estar à beira de uma comemoração por esse tão importante núcleo de memória que a gente quer construir aí no antigo DOI-CODE. E a Eugênia, que é uma servidora pública que todos nós admiramos, que é um exemplo daquelas mulheres guerreiras e lutadoras que usa a sua função de servidora pública, né, para a defesa da justiça. Né? Cumprimento a Eugênia pelo brilhante trabalho que fez à frente da Comissão de Mortes dos Desaparecidos Políticos, né, à frente desse processo incrível junto à Unifesp, que é o CAAF, e tudo que ela vem fazendo. Então, Eugênia, um beijo forte, com muita admiração. E todos que vão por vir, que como não foi anunciado ainda, eu não vou anunciar. Mas eu queria primeiramente dizer, né, rapidamente, assim, há 46 anos atrás, na segunda-feira que passou, 25, o Vlado foi assassinado dentro daquela cela do DOI-CODE. São 56 anos de impunidade dessa ditadura. São 56 anos de violência contra a democracia. São 56 anos, né, que acabam sinalizando para as nossas futuras gerações de que é possível você fazer apologia à tortura, é possível você usar armas como exemplo para crianças sem acontecer absolutamente nada. E tudo isso é possível porque tivemos e temos impunidade no nosso Brasil. Não só há 56 anos, mas nós temos impunidade há mais de 500 anos na história do Brasil. Porque nós não fizemos uma justiça de transição. Porque nós não punimos os responsáveis por torturas. Porque nós não cumprimos os acordos internacionais que dizem que crimes de lesa humanidade, crimes de tortura, crimes de desaparecimento forçados são imprescritíveis e não são passíveis de anistia. E porque nós não fizemos a justiça de transição, nós elegemos exatamente as pessoas que desobedecem e não respeitam o Estado Democrático de Direito e acabam promovendo cada vez mais violências e violências e violências. E para nós mudarmos essa cultura de violência em nosso país, para nós promovermos uma democracia plena, nós precisamos de justiça e transição. E termos um centro de memória, como nós queremos construir no antigo DOI-CODE, para que as pessoas possam se educar conhecendo a nossa realidade, para que a gente não repita os mesmos erros, como a gente está repetindo hoje, é fundamental. E como disse o Marcelo, é lamentável que seja o primeiro centro de memória
né, em nosso país, embora nós já temos muita coisa já feita. Eu quero comemorar o monumento de mortos desaparecidos políticos, que virou um ponto de referência da caminhada Vozes do Silêncio, que existe no Ibirapuera, que é um grande centro de memória, importante também, que é um ponto de referência. E eu quero comemorar a aprovação pela Assembleia Legislativa do Distrito Federal ontem da mudança do nome da Ponte Costa e Silva para Onestino Guimarães. Como eu quero comemorar também a mudança do elevado Costa e Silva para o presidente João Goulart. É essa luta que a sociedade civil faz, é essa luta que os familiares fazem, que vai fazer com que um dia a gente possa realmente ter uma justiça de transição para enfrentar a impunidade e para a gente poder viver realmente uma democracia onde que nazistas e fascistas não terão espaço para que possam exercer a sua política de violência. Então, parabéns, Buriti, parabéns, Camilo, por esse belíssimo documentário, e vamos em frente, porque a luta continua. E nós, do Instituto Vladimir Herzog, nós vamos fazer a nossa tarefa de casa. Como sociedade civil, nós queremos ser uma pedra de sapato no Estado brasileiro, para que não pare nem um momento de exigir que nós queremos justiça em transição e nós queremos que o Supremo Tribunal Federal reinterprete já a sua interpretação sobre a lei da anistia. Muito obrigado. Muito obrigado, Rogério. Suas palavras sempre tão alentadoras e tão animadas. Obrigado por estar aqui com a gente, por suas palavras. Queria, então, convidar a próxima pessoa a estar aqui conosco, que é o Ariel de Castro Alves. Ariel também um amigo do Núcleo Memória, ele é advogado, conhecido na defesa, principalmente da situação das crianças e dos adolescentes, foi membro da CONANDA e hoje talvez tenha sido a pioneira, né, na questão da busca pela memória, verdade e justiça. Ariel, muito obrigado por estar conosco. Olá, boa noite. É uma honra o seu convite, viu, Politi? E uma honra presidir o Grupo Tortura Nunca Mais. Vocês devem saber por razões óbvias que eu não sou um ex-preso político, nem torturado na ditadura militar, nem tenho idade para isso, mas e pela primeira vez alguém que não tem esse perfil assume a presidência do Grupo Tortura Nunca Mais. Então, isso é uma honra muito grande. Me sinto honrado, né, por essa escolha dos companheiras como a Rose Nogueira. Então, é uma homenagem você presidir um grupo histórico que surgiu ali após a morte do Vladimir Herzog, como muito bem lembrou o Rogério Sotile, né? Então, o grupo começou a se aglutinar a partir daquele momento até se tornar oficial. Então, eu gostaria muito de cumprimentar o Maurício Politi, agradecer a honra do convite de estar ao lado, né, de pessoas. Eu pensei que o Politi me deixaria após o Vanuc como último, daí como diz o padre Júlio Lancelotti, só me restaria dizer amém, porque com certeza eu concordo totalmente com o que todos e todas disseram, mas eu gostaria de cumprimentar o Politi em nome do Núcleo, o Camilo pelo belíssimo trabalho que fez, o Paulo Vanuc, sempre amigo, guerreiro, né? Uma pessoa que sofreu muito quando lançou o Plano Nacional de Direitos Humanos, ele e o Sotile, né, foram duramente atacados quando priorizaram, né, essa questão da memória, da justiça,
E então é muito importante, né, o papel que o Paulo Vanucci, o Rogério Sotilli, acho que nunca pessoas fizeram tanto por esse tema como os dois, né? Nós temos que reconhecer que estamos aqui diante das pessoas que mais trataram desses temas, que mais se imbuíram disso e sofreram ataques, e às vezes ataques até de setores que apoiavam o próprio governo, né? E sempre se mantiveram firme nessa luta. Então, cumprimento o Vanucci, o Rogério Sotilli, também grande defensor dos direitos humanos, a Eugênia, que há muitos anos nós acompanhamos o trabalho aguerrido dela, uma verdadeira procuradora de justiça, né? Alguém que procura, que promove, de fato, a justiça, que nem sempre é isso que acontece, né? Por parte de setores do Ministério Público, né? E também cumprimentar o Eduardo Valério, que apareceu ali no documentário, promotor aguerrido na luta por direitos humanos, junto com outros promotores e também promotoras muito atuantes, e cumprimentar o Marcelo Araújo, né, que conheço da época que foi criado o Memorial da Resistência, nessa época estava no CONDEP, então o Marcelo também sempre foi muito atuante nessas lutas, né, pela memória aqui no nosso estado de São Paulo. E quando eu vejo o tema do documentário e o juiz, pela primeira vez, lá no documentário do Camilo, o juiz pela primeira vez, a justiça pela primeira vez no DOI-CODE, eu fico pensando, Eugênia, se todos os juízes somente, acho que caiu aqui. Todos os juízes, promotores, advogados deveriam estar Repete um pouco que falhou aqui o som. Acho que o Ariel está com o microfone desfechado, Ariel. Ariel, está ouvindo a gente, Ariel? Está com algum problema no som, Ariel. Mas voltou, agora voltou. Ou não? Não. Ele está baixo, Já fico aqui me sentindo culpada já, porque quando ele falou Eugênia, área jurídica, deveria pensar, daí cortou o som, aconteceu alguma coisa aí, não sei. Eu não fiz nada, eu juro que eu não fiz nada. Eu queria ouvir, inclusive. Vou fechar. Eu acho que está havendo algum problema na transmissão do Ariel. Voltou agora. Aconteceu algum problema. Olha, eu juro que eu não tive nada a ver com isso. Voltou agora, né, Ariel? Voltou, Ariel. Ok. Então, não, eu falava que aprendi com o Malheiros, né, saudoso Malheiros, que faleceu, que promotores, juízes, operadores do direito precisam estar nesses locais, precisam estar em ocupações, precisam estar nas favelas, precisam estar nas delegacias, nos presídios, nos asilos, nos abrigos para as crianças. Certamente teríamos uma justiça de fato, né, se tivéssemos esse engajamento de todos os operadores do direito. Há poucos dias eu falava do caso daquela comerciante negra pisoteada no pescoço, e Eugênia foi denunciada pela promotoria por desacato, por resistência, por lesão corporal contra os policiais. Ela foi denunciada por uma promotora que pegou o boletim de ocorrência dos policiais que tinham torturado essa senhora e simplesmente resolveu denunciá-la por todos esses crimes.
Então parece irreal, né? Então é algo, né, que choca, né? A gente vê esse tipo de atuação por parte de quem deveria promover a justiça, de quem deveria procurar reparação dessa senhora que foi torturada, de quem deveria procurar punição daqueles maus policiais que a torturaram. Então, de fato, é um tema central tratarmos de memória, de educação de direitos humanos. Talvez não estivéssemos vivendo todos esses retrocessos dos dias de hoje se esses temas fossem, de fato, centrais. Então, por mais que nós tivemos muitos avanços nos nossos governos, principalmente, desde o governo também do FHC, na área de direitos humanos, com pessoas também comprometidas, assim como o Rogério Vanuc, nós, de fato, precisamos de uma maior prioridade, de mais avanços efetivos nessa área. Então, os resquícios estão aí. Esse caso da mulher e tantos outros, 40% dos homicídios de adolescentes em São Paulo são cometidos por policiais, 20% dos homicídios no Brasil são cometidos por policiais. Então, isso são os vários resquícios da ditadura militar, os resquícios do DOI-CODE. E temos aí um governo que exalta, que faz apologia às torturas do DOI-CODE, ao USTRA, que foi o principal responsável por esse centro de tortura e extermínio, e por isso a importância, né, dessa iniciativa do Núcleo de Memória hoje, iniciativa também de companheiros como Ivan Seixas, como a Melinha, né, a própria Rose Nogueira, incansável lutadora na defesa dos direitos humanos, do próprio grupo Tortura Nunca Mais. Então, era um pouco isso que eu gostaria, né, de tratar, né, de levantar aqui, e o apoio também para que, de fato, esse local seja um centro de memória, um centro de educação de direitos humanos, principalmente voltado aos adolescentes e jovens, né? Eu sempre falo, se hoje nós estamos participando desse evento e de tantos outros, é porque pessoas como Politi, como Vanuc e tantos outros no passado foram torturados, foram perseguidos, né? E por isso nós devemos a eles a democracia que nós temos hoje, a pessoas que lutaram pelos direitos humanos naquela época. E hoje são tantos os retrocessos que a pessoa vai para o julgamento na comissão de anistia, como eu fui antes da pandemia com um anistiando, e ele foi chamado lá de terrorista, e os membros da comissão de anistia acho que novamente interrompeu. Voltou o som? Sim. Então, e os membros da comissão de anistia chamaram ele de terrorista e disseram que tinha que ressarcir o Estado pelos danos que ele causou ao Estado. Então, esse é o grau de retrocesso que nós vivemos nos dias de hoje com relação à memória, à verdade e à justiça. Esperamos que a gente tenha condições de reparar todo esse período de tantos retrocessos e de tantas violações de direitos humanos e ataques à nossa democracia. Obrigado, então, e mais uma vez agradeço o convite e abraço a todas. Fico muito honrado de estar nesse seleto grupo de grandes defensores dos direitos humanos e desse tema especificamente. Muito obrigado, Ariel. Muito obrigado por suas palavras elogiosas a todos nós. Eu acho que o Ariel, como mais jovem, resolveu realmente linkar o passado com o presente, e você tem toda a razão. A impunidade que rege hoje, né, como falou o Sottile também, é o legado da ditadura, é o que nós estamos vendo hoje ocorrendo nesses retrocessos todos, durante esses 2 últimos anos, principalmente. Obrigado, Ariel. Para fechar, então, a mesa, eu vou convidar
o meu amigo, companheiro Paulo Vanucci, que a biografia é enorme, não, ele, todo mundo sabe, ele foi um dos melhores ministros de direitos humanos que esse país já teve, e como falou Ariel, ele representa hoje não só o seu passado, mas também o presente na condição de membro da Comissão ARMS, que é uma comissão que trabalha incansavelmente também contra os retrocessos. Paulo, muito obrigado por estar aqui conosco nessa noite, e a palavra é sua. Politi, muitíssimo obrigado, também um grande abraço para você, para o Marcelo, para a Eugênia, para o Rogério, para o Ariel, para o Camilo. Se eu fosse seguir o que o Ariel acaba de dizer, só me restaria dizer amém. E eu vou dizer amém, mas um amém um pouco mais desdobrado, né? Quer dizer, não vou acrescentar nada de novo, mas me permitam agregar uma ou outra ponta de reflexão numa mesa em que eu gostaria de saudar também o pessoal que está aqui junto conosco, sem estar podendo falar. E na impossibilidade de saudar todas e todos, pelo menos a Rita Sipaí, também, que evoca a memória sempre. O seu trabalho na Comissão de Anistia, minha companheira, conheci na cela 2 do DOPS, quando, no momento rápido ali, de banho de sol, delas, a gente conseguiu conversar pela janela, e a memória do nosso Alípio Viana Freire, que no evento anual na Rua Tutóia sempre era uma certeza encontrar o Alípio e degustar aquela coisa muito saborosa da conversa com ele. Também a Jessi Jane, com toda a sua história muito pioneira, né, das pessoas que lá no governo Brizola, no Rio de Janeiro, começou o primeiro trabalho pioneiro de abertura de arquivos. Também evoca o Colombo, evoca o velho Washington, né, companheiro nosso de Tiradentes. Também a Vera Vital Brasil, que continua muito conectada, também tivemos eventos juntos, inclusive na ESMA, lá de Buenos Aires. E esse encontro ele é também um encontro intergeracional, porque entre o Ariel e eu, o Ariel que fez um belíssimo depoimento, para ser melhor, só faltava esse Corinthians ser São Paulo Futebol Clube, lá no espelho, entendeu? Mas aí seria pedir demais. E também a história de salto de gerações, né? Porque entre ele e eu há uma geração. E há um pessoal aqui que está na metade, né, dessas duas gerações. O nosso âncora aqui, que é o Camilo, ele já começou, primeiro, me lisonjeando na lembrança do outro Camilo, né? E os dois se chamam Camilo, não é por acaso, porque tiveram pais que quiseram homenagear grandes lutadores revolucionários. E muitos pais fazem isso sem que os filhos estejam nem um pouco obrigados a seguir a vocação. Pelo contrário, muitas vezes aquele nome de batismo funciona como uma espécie de peso que atrapalha, dificulta, puxa, mas estão me chamando agora de Vladimir, né? Eu vou ter que ser como Lenin ou como Herzog. E esses dois Camilos são dos muitos casos de pessoas que realizam o que a minha geração e do Politi, que é exatamente a mesma idade, era uma grande preocupação, né? Nós, daqui a pouco, não vamos estar na cena mais, e a luta vai prosseguir ou não? Vai. Esse documentário é uma prova contundente de que já houve essa transmissão, porque as pessoas adotaram esse entendimento. Memória não é uma questão do passado. Memória é presente, memória é futuro, é do futuro que se trata. Então, todo esse trabalho é um trabalho para angular o presente e projetar o futuro melhor que o presente insuficiente, ruim
ou catastrófico como é o do Brasil desde os últimos anos, não apenas quando foi eleito presidente esse apologista da tortura, do estupro, do machismo, da homofobia, que está lá no Palácio do Planalto. O Politi, ele também junta na sua própria pessoa a condição de um membro da comunidade judaica, como Vladimir Herzog, como Shael Charles Shuraya, que daqui a pouco, estudante da Santa Casa de Medicina de São Paulo, mas morto no outro doicode, lá no doicode da Barão de Mesquita, no Rio. E eu gosto de lembrar que boa parte da memória que a humanidade tem do nazismo se deve ao trabalho da comunidade judaica no mundo inteiro. Se a comunidade judaica não fizesse isso, nós estaríamos com a memória de Adolf Hitler muito mais embotada, porque a cada momento se tem a notícia, já há projeto em São Paulo, inclusive, de um novo Museu do Holocausto. A afirmação da frase nunca mais, ela vem daí. E, nesse sentido, os neonazistas podem reaparecer na Alemanha, não voltarão a ser poder na Alemanha. Porque, realmente, as crianças na escola, elas discutem o nazismo, elas são levadas em excursão para conhecer campos de concentração e nem por isso deixam de amar a Alemanha e amar o caminho que a Alemanha seguiu depois do nazismo. Então, nesse sentido, costurando o que já foi dito, essa luta que, neste evento de hoje aqui, com o documentário do Camilo, dá mais um passo avante de uma luta que vai realizar o nosso projeto, eu não saberei dizer quando, mas longe de nós qualquer sentido de desalento ou ideia de que perdemos a luta parou. A luta pode estar interrompida, ela pode ter retrocesso, como tem hoje no Brasil. Mas, em pleno retrocesso, nós temos avanços como alguns que o Rogério Sotile lembrou dos últimos anos. Eu quero lembrar mais alguns para terminar. Dizer que, em primeiro lugar, nós tínhamos uma hipótese que veio das famílias e vítimas e seus advogados. Agora há pouco, lendo o livro Biografia da Margarida Genevois, a primeira visita daquela senhora ao Araguaia, lá em 1990, quer dizer, começar toda uma experiência, o trabalho da Melinha, o trabalho do próprio Ivan Seixas, de tantas pessoas que batiam em portas fechadas, mas finalmente conseguiram levar ao Estado. E o Estado, pelo seu poder executivo federal e de vários estados, começou a dar passos. Ariel já lembrou, Fernando Henrique, Lula, Dilma com a implantação da Comissão Nacional da Verdade e as 29 recomendações que colocariam a questão que eu discuto agora. Nós tínhamos uma hipótese, podia ser certeza íntima, mas em termos de ciência era uma hipótese. Qual a hipótese? A hipótese é: se o Brasil não levar adiante o processamento, também jurídico, mas cultural, educacional, museológico, musical, o processamento também jurídico de toda a violência da ditadura, que durou 21 anos, nós corríamos altíssimo risco de repetição. E isso hoje é uma confirmação, comprovação trágica. A eleição de uma figura como Bolsonaro, em 2018, com a apologia da tortura, o elogio do Ustra, com a apologia do estupro, atacando uma colega deputada, depois ministra, ele prova que o Brasil não terá uma democracia plena. Eu sei, quando o tema da igualdade racial não for equacionado, que não foi até agora, a isonomia, equidade de gênero, especialmente direito das mulheres, mas, sobretudo, o levantamento para tirar
conforme orientam as 29 recomendações da Comissão da Verdade. A mudança de nome de ruas, nós podemos lembrar também o que aconteceu em São Carlos muitos anos atrás, eu tive o prazer de ir lá pessoalmente. Agora, em São Paulo, a rua que era Sérgio Fleury, ela se tornou Rua Frei Tito. Há um processo em relação à Casa da Morte. O Marcelo lembrou toda a construção do Memorial da Resistência, que já há tantos anos realiza, com o apoio do núcleo, né, toda a questão de palestras, com jovens, com estudantes, as exposições que ali são montadas. Isso tudo não foi anulado, não tem como interromper por uma razão muito simples. Os processos históricos, eles são irreversíveis. Então, nós retomaremos esse trabalho com muito mais vigor assim que formos capazes, e não pode passar de 2022, né? Essa monstruosidade fascista que se apoia na mentira, e ainda hoje me ocorreu que a figura do presidente da República hoje, ele trabalha com a mentira de tal maneira que eu me perguntei hoje pela primeira vez se no começo da pandemia esse cara não mandou trazer para ele o desejável coquetel de vacinas, tomou todas e saiu até hoje dizendo que é contra a vacina, que ele não se vai vacinar, porque ele é isso, ele é uma mentira encarnada, mentira até o ponto de, na reta final da eleição, em que ele foi vitorioso, ele usar a mesma frase que Dom Paulo Evaristo Arnes imprimiu como epígrafe do Brasil Nunca Mais. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero dizer que nos últimos anos, com Bolsonaro e tudo, nós temos tido vitórias altamente improváveis. Então, o dia em que a justiça entrou no DOI-CODE, Camilo, texto e título perfeito, mas vamos cá entre nós, o dia em que a justiça começou a entrar no DOI-CODE. Porque o processo agora, a Eugênia chama atenção, e eu cuidei, assim que naquele dia um de vocês me contou lá, durante o evento, que assessores do governador Dória chegaram para ele e disseram: se você aprovar a transformação da Rua Tutóia no espaço de memória, quantos votos você vai ganhar? Nenhum. Porque o pessoal da esquerda não vai te apoiar. E você vai perder votos de bolsonaristas. Não faça isso. Imediatamente eu aproveitei a reunião seguinte da Comissão Arnes de Direitos Humanos e propus que alguns ex-secretários estaduais, como Zé Carlos Dias, Belisário e Cláudio Maris, se dirigissem ao governador para instá-lo a retirar o recurso, a agilizar o processo de transformação, dizendo, inclusive, que isso faria justiça, como o próprio Ivan disse, né? Quer dizer, se é para afirmar uma ideia de um governo democrático, até o governador Dória, volta e meia, gosta de dizer que o pai dele também foi vítima da ditadura, portanto, que ele não tem nenhum vínculo com a ditadura, embora saibamos que grande parte da vitória eleitoral dele foi no voto Bolsodória. Eu quero dizer que, nesse sentido aqui, nós temos as notícias do Onestino, que o Rogério lembrou, a Comissão Arnes também já oficiou ao governador Ibanez no sentido de sancionar o projeto, porque haverá pressão militar, como já aconteceu lá atrás, já houve essa decisão de trocar o nome da ponte para Onestino, e ela foi anulada. Então, agora é hora de fazer essa pressão. Andamentos em relação à Casa da Morte de Petrópolis, uma série de iniciativas em cursos. E, entre elas, vou lembrar agora que eu recebi ontem o chamado do próprio Marlon, companheiro da Eugênia no pioneirismo junto ao Ministério Público, de um evento sobre o Brasil Nunca Mais. E hoje eu recebi do Roberto Monte, da DHNet, um filme que eu nunca tinha visto, que era Dom Paulo fazendo, em Natal, o único lançamento em que ele participou do livro Brasil Nunca Mais, lá em 1985. Então, nós vamos voltar de um patamar novo,
porque conseguir as vitórias que estamos conseguindo em pleno governo de Bolsonaro vai ser uma demonstração cabal de que, superada essa página tenebrosa e sombria da nossa história, nós vamos sim ter mais elementos, mais energia, vigor para dizer que é preciso levar à conclusão. E o grande roteiro já está dado oficialmente em nome do Estado pelas 29 recomendações da Comissão Nacional da Verdade. O Executivo, nesse sentido, e o Legislativo, nesse sentido, cumpriram mais, porque o Legislativo aprovou a Comissão Nacional da Verdade, aprovou outros procedimentos, e o Judiciário ainda deve. Daí a importância, a centralidade. Eugênia, Rogério, Maurício, tantos de vocês que estão na balada do reinterpreta já. Não é a ideia de fazer uma nova lei de anistia ou anular aquela, porque essa lei de anistia ela não protege torturadores, e isso está no voto magistral vencido de Ricardo Lewandowski, que o Supremo precisa de examinar, porque ele paira hoje numa impossibilidade filosófica. Volta e meia, Celso Melo, Gilmar Mendes, Fachin, votam argumentando em torno da Comissão Americana de Direitos Humanos, em torno da Comissão Interamericana e da Corte Interamericana da Costa Rica. Mas nesse tema permanece, desde 1910, um impasse completo em que ou o Brasil rompe a Convenção Americana e sai do sistema, ou ele será obrigado a cumprir pelo menos as duas decisões básicas, que é o caso Gomes Lund, Guerrilha do Araguaia, e o caso Vladimir Herzog, que é uma repetição e reafirmação. Não posso deixar de lembrar que no dia 4 de novembro será lançado em cadeia de sala de exibição nacional o filme Marighella. E no sábado, dia 6, eu estarei pessoalmente em Itamaraju, no sul da Bahia, quando o diretor, Wagner Moura, vai apresentar o filme em Itamaraju, num assentamento de 1.400 trabalhadores rurais sem terra. Então, ele vai fazer esse lançamento lá, fez pré-lançamento no Rio, e eu dizia isso. Enquanto Tiradentes demorou 100 anos para perder a condição de maldito, e só na época da República, que começa, então, a ser transformado em protomártir da independência, o Marighella, em menos de 50 anos, já começou, que em 79, 10 anos depois, já fizemos um evento no Instituto dos Arquitetos em São Paulo, Niemeyer e Jorge Amado se juntaram na concepção de uma lápide, de uma frase, né? Retiro da maldição e do silêncio, e aqui escrevo o seu nome de baiano. Agora é música de Caetano Veloso, é música de Mano Brown, e isso é o futuro que nasce. Marighella, na mesma galeria de João Cândido, de Zumbi do Palmares, de todos os lutadores pela liberdade contra a escravidão e de lutador contra a ditadura. Então, parabéns, Camilo, pelo excelente trabalho. Parabéns também ao Ivan Seixas, que precisa de ser fortemente homenageado aqui. Esse foi meu companheiro, né? Eu estava lá no DOICODE, não acompanhei como ele, porque eu estava no espaço mais distante, mas fiquei sabendo em poucas horas da prisão da família toda, da violência. Mãe, pai, as duas filhas e ele, com 16 anos. Camilo, termino dizendo que 16 anos também, eu sei que também nem Ariel, nem Camilo Tavares, nem Camilo Vanucci gostam de ficar sempre sendo lembrados como filhos, porque são muito mais do que filhos, eles são eles mesmos. Mas eu vou lembrar isso. Eu vou lembrar isso, que em 67 eu estava na minha São Joaquim da Barra, já começando a virar um militante de esquerda, de 16 para 17 anos. A morte do Che, em outubro, foi um marco muito simbólico, mas também eu comecei a ouvir falar de guerrilha de Caparaó e guerrilha do Triângulo Mineiro, ali pertinho da minha terra. Uberaba fica a 100 quilômetros de onde eu nasci. Então, assim, também essa relação.
projeta a importância dos jovens que estão assumindo essa luta continuarem, realizar 2, 3, muitos documentários como esses, livros como o do outro Camilo, Instituto Vladimir Herzog, sobre a Vala de Perus, que também homenageia o trabalho da Eugênia e das famílias, sobretudo, que tiveram uma militância tão perseverante. Então, eu acho que, nesse sentido, por terrível que seja o cenário em volta, o cenário agora é de reconstrução, de reconquista, e tem uma agenda fundamental em 2022, já que não parece mais viável, possível, interromper esse assassino pela via do impeachment. Então, busquemos todos os canais para impedir a tragédia triplicada que seria a eventualidade de uma reeleição desse genocida, desse apologista da tortura e do estupro. Muito obrigado, Politi. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Nós agora que temos que dizer amém às suas palavras, entendeu? Porque realmente a tragédia não se repetirá, ela só se repete uma vez, ela não se repete mais vezes, né? Então, vamos todos estar aqui lutando para isso. Queria finalizar lembrando também que na luta pelo espaço do DOI-CODE, nós do Núcleo Memória vamos continuar, e já avisamos que com decisão do governo, ou sem decisão do governo tomada, nós vamos continuar com as nossas visitas às escolas todos os meses, a partir do mês de fevereiro, que já esperamos que a pandemia já esteja mais calma. Então, em fevereiro já temos o primeiro grupo de escolares que vão lá no DOI-CODE, e esperando, como você bem falou, um gesto da parte do governador, que todo mundo está torcendo para que ocorra no dia 9 de dezembro, que é a data limite que ele tem para se pronunciar. Queria, então, encerrar essa live dando os parabéns novamente ao Camilo pelo seu belíssimo trabalho e principalmente pelo registro que isso vai ficar. Nós insistimos nesse registro com o Camilo foi, assim, de uma bondade extrema também, acedendo ao nosso pedido, para que tivéssemos esse registro. Daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, quando lá no DOI-CODE tivermos o museu, o memorial, e os visitantes foram ver, vai aparecer esse vídeo do Camilo, esse filme, mostrando o dia em que a justiça começou a entrar no DOI-CODE, como bem falou o Paulo Vanucchi. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos os que nos assistiram. Realmente, só um adendo. Sim, só um Camilo. adendo. Só um adendo, não, brigadíssimo a todos vocês, a gente agradece de coração. Agora, o mais importante é como que a opinião pública, né, vamos chamar assim, que ajude a fomentar a pressão ao Estado, né, como que a gente pode divulgar mais esse tema na opinião pública. Acho que fica né, para que tanto o judiciário como o próprio Estado, digamos assim, se sintam amparados nessa, que é uma decisão, no fundo, de valorização da democracia, né, que o próprio Estado de Direito ganhe forças e que o governo do Estado fala, pô, que legal, nós somos, né, e através do poder público. Então, eu acho que a exposição na mídia desse assunto, assim como Marcelo Godoy, outros grandes jornalistas aí têm feito também, o Camilo Vanucchi também, que, né, sempre fala do tema na UOL, enfim, e como que a gente pode exibir mais essas peças audiovisuais, tanto para os jovens como para a opinião pública. Isso que eu queria deixar no ar. Pois, Camilo, só um minuto para te responder. Estivemos aqui com mais de 60 pessoas no nosso canal. Certamente no Tutameia tivemos mais gente. Você sabe que se criou a raiz do ocorrido no último 8 de setembro, se criou um grupo chamado Pró-Memorial DOI-CODE, através do Ivan Seixas e do jornalista Moacir, também muito ativo. Eu tenho certeza que todos nós juntos vamos fazer isso que você está falando, que é pressionar. A nossa arma é a pressão, e vamos continuar pressionando, tá? Muito obrigado a todos, uma boa noite, bom fim de semana, obrigado aos nossos convidados e obrigado aos que nos assistiram. O Núcleo Memória agradece sinceramente a presença de todos. Obrigado e até a próxima. Grande abraço, até a próxima. Abraço.